Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, no seu trabalho. A graça e a paz do nosso Deus, ela nos acompanha. Elas nos acompanham. Por onde formos, por onde você for, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Você já falou com Deus hoje? Se não, fale com Deus. Expresse ao Senhor sua gratidão, que você o reconhece, que você anda tendo Ele como seu pastor, o seu Senhor. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 14 de março de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, onde a Bíblia nos diz assim: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Essa passagem faz referência a uma luta do rei Josafá sobre Moabe e sobre Amon, onde o rei Josafá, de um certo modo, ficou amedrontado. Mas já resumidamente, o Senhor no final diz: olha, vocês podem cruzar os braços, literalmente. Vocês não terão que pelejar, vocês não terão que lutar. Somente tome posição. Fiquem parados, mas tome posição. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem te assustes, porque amanhã sairei eu, o Senhor, o próprio Deus, irei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha, nós temos que ter posicionamento. E que posicionamento é esse? Posicionamento de fé, mas de fé de verdade. Eu vou dizer algo que eu sempre digo para os meus filhos, porque as pessoas às quais nós mais tentamos ensinar são os nossos filhos e depois todo o restante das pessoas. A mulher sábia, afinal, edifica a sua casa. E eu digo para os meus filhos, tenha posicionamento de fé. Sejam o que Deus quer que vocês sejam. Não importa o que as pessoas estão sendo com vocês. Não importa o que as pessoas estão fazendo. Não importa o que as pessoas estejam falando. Mas sejam o que Deus quer que vocês sejam. Façam o que Deus quer que vocês façam e falem o que Deus quer que vocês falem.
Se posicionem em Cristo Jesus. Se posicionem no Senhor. Porque quando nós nos posicionamos em Cristo Jesus, quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós nos posicionamos em fé, nós sequer temos que lutar. Nós sequer temos que pelejar, porque a graça de Deus é o que nos basta. Quando nós agradamos a Deus, Ele cuida de tudo por nós. Porque o Senhor, Ele move todas as coisas a cooperar para o bem daqueles que amam a Ele e que obedecem ao seu chamado. Tudo o que acontece a fim de nos causar danos, nós não estamos aqui contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ali Moabe e Amon eram dirigidos pelo diabo a afrontar, a atacar o rei Joabe, Judá, Jerusalém. Mas eles se posicionaram em Cristo Jesus, eles se posicionaram em Deus. E assim o Senhor diz: olha, vocês só tomam posição. Ora ali, baracã, taralábias. Vocês não têm que pelejar. Não tem que lutar. Vocês só têm que tomar posição. A luta nossa diária, meu caro ouvinte, é nos manter na presença do Senhor. É lutar contra essa nossa carne a fim de nos manter no Senhor. Porque se nós nos mantivermos no Senhor, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 12, antes do 17. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos no Senhor. Fixos no Senhor. Nos manter com os olhos totalmente voltados no Senhor, uma ótica de fé. Manter a nossa vida totalmente dirigida, direcionada por Deus. Sem olhar os vendavais, as tempestades, as perseguições, as afrontas, os ataques, as provações. Mas manter os nossos olhos fitos em Jesus. Pedro, enquanto ele olhava, enquanto seu olhar estava fixo em Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou as águas. E ele gritou, clamou, e o Senhor estendeu a mão. E aquele povo estavam com os olhos fixos em Deus. Os olhos postos em Deus. E assim, esse posicionamento fez com que eles somente cruzassem os braços. E assim é você, assim somos nós. Se posicione em Cristo Jesus. Mantenha seus olhos no Senhor, porque às vezes você está vivendo algum problema, alguma luta, alguma adversidade, alguma dificuldade. E começa a olhar para a dificuldade, a olhar para a luta, a olhar para o problema. E assim você começa a colocar o problema até maior do que Deus. Não há nada impossível para o Senhor. Deixa com Deus essa causa, somente se posicione nele e Ele vai pelejar por você. Ele vai lutar, Ele vai mover as coisas para cooperar para o seu bem.
Nós precisamos de fato, de verdade, nos posicionar em Cristo Jesus. Pode vir uma avalanche de problemas e você vai dizer: glórias ao Senhor, eu louvo a Deus, o Deus que está movendo todas as coisas, até mesmo essa luta, isso não é nada para Deus, e eu sei que Ele está permitindo essa luta somente para me favorecer. Porque essa luta está me edificando, está me aproximando dEle, está forjando o meu caráter. Sim, nós precisamos entender isso. Que sem nos posicionar em Deus não se tem vitória. Mas uma vez que nós estamos posicionados em Deus, meu irmão, cruza os braços. Somente ore, somente persevere nele, somente porque luta, é Ele quem luta por você. Luta, é Ele quem luta por você. Peleja, é Ele quem peleja por ti. Porque Deus sabe dos nossos limites, da nossa capacidade. Ele sabe, e assim como Ele sabia que fisicamente eles não tinham condições de vencer uma grande multidão, mas espiritualmente, se posicionando em Deus, o Senhor os fez vencer. E assim eles saíram vitoriosos, com toda certeza, porque com Deus só se tem vitória. 1 João 5,4, eu já disse a você: os nascidos de Deus vencem o mundo, e a nossa vitória sobre o mundo é a fé. É a fé. Se posicione em Deus. Tenha fé de verdade e terás vitória sobre toda e qualquer luta. Feche os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche essa vida com a tua presença. Senhor, derrama o teu mover, Deus. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos enche com a tua presença, que sejamos totalmente posicionados no Senhor, dirigidos pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Nos faça cheios da tua presença, Deus. E toda luta, toda peleja, eu sei que o Senhor luta, o Senhor peleja por nós e nos dá a vitória. Sim, ó Deus, porque é o Senhor que nos faz vitoriosos. Porque nós somos mais que vencedores naquele que nos amou primeiro. Sim, ó Deus, naquele, estando no Senhor. Manifesta, Deus, manifesta a tua presença em nós. Faça resplandecer a sua glória em nossas faces. Sê conosco, Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. E olha, compartilhe esse devocional, o pão diário, com seus amigos, seus familiares, seus irmãos. Inscreva-se no meu canal, no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Se você não sabe como inscrever, eu farei um vídeo autoexplicativo a você. E vou postar aqui nesse grupo do devocional. Tenha um dia abençoado em o nome de Jesus.